Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2 na Neoquímica Arena, no retorno das duas equipes ao Campeonato Brasileiro depois da pausa por causa do Mundial de Clubes. Tem muita coisa pra gente falar, então bora lá pro pós-jogo do Salazar. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, cheguei agora em casa, tava na Neoquímica Arena, fui com a família acompanhar o jogo, né? Todo mundo de férias por aqui, fomos acompanhar a partida. Além disso, eu fui acompanhar, fiz questão de acompanhar a estreia da biometria facial na Neoquímica Arena. Aliás, um abraço para tantas e tantas pessoas que eu encontrei no estádio do Corinthians hoje. É raro eu estar ali no meio da torcida e hoje acompanhando minhas filhas, minha esposa, eu estava ali no meio da torcida. Muita gente me abordou, agradeceu pelo trabalho, enfim, batemos uns papos. E também entrevistei muita gente, que já vai aparecer aqui na Salazar TV também. Filmei tudo, como é que estava acontecendo ali, a entrada da catraca lá do lado sul, da pessoal de arquibancada atrás do gol. Enfim, vocês vão ter aqui na Salazar TV uma matéria especial, um conteúdo especial, mostrando de fato como é que aconteceu ali a estreia da biometria facial na Neoquímica Arena. Mas vamos falar do jogo? Tem muita coisa pra gente falar do jogo, porque o resumo, como eu coloquei lá no meu Instagram, é aquela coisa, o Corinthians... O Corinthians não, né? O jogo foi protagonizado por uma arbitragem horrorosa que prejudicou demais tanto o Corinthians como a partida como um todo. O Corinthians desperdiçou gols demais, chances claras de gol, cometeu um erro fatal no final, terminou o jogo sob protestos, atuações individuais algumas vergonhosas. Enfim, o resumo da ópera é esse. Mas a gente tem que destacar aqui algumas coisas. Antes da gente se aprofundar, já deixou o seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Muita gente assiste e não vai lá, não dá uma curtida, então vai lá rapidinho aqui, ó, pum, dá uma curtida, se inscreve no canal, porque é importante, por isso que a gente pede tanto, porque é importante, a maioria esquece. Curtiu? Se inscreveu? Então bora, continuar com o vídeo. Vamos lá. 5 jogos, o Corinthians está sem vencer. 5 jogos. Esse é o primeiro, depois a pausa. Mas os 4 anteriores, antes da pausa, o Corinthians também não venceu. Nem todos pelo Campeonato Brasileiro, mas são 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Corinthians já está, neste momento, a 5 pontos do G6, não é nem G4, hein? A 5 pontos do G6 com um jogo a mais. A situação está ficando ruim para o time no Campeonato Brasileiro. Creio que o torcedor corintiano não vai se satisfazer com o time ficar no meio da tabela, longe da zona do rebaixamento. É muito pouco. Então, assim, 5 pontos já na 13ª rodada, jogada, com um jogo a mais, e estamos falando de G6, tá ficando longe, tá ficando difícil. Importante destacar isso. E uma sequência muito complicada de 5 jogos seguidos sem vitória. Isso, por si só, é de se destacar. Agora, que o Corinthians, de fato, mereceu vencer? Mereceu. O Corinthians fez o suficiente para vencer o jogo. Eu já vou falar aqui dos pontos ruins, negativos, o que eu não gostei, longe de ser mil maravilhas, o jogo foi um jogo ruim mesmo, uma atuação complicada, mas a gente tem que ser justo. O Corinthians jogou mais do que o Red Bull Bragantino. O primeiro tempo foi todinho comprometido pela atuação de Bruno Arleu de Araújo e Rafael Trace, que era o VAR. O Bruno Arleu, árbitro de campo. E aí aquilo que eu, mais uma vez, escrevi no Instagram. Você acha que adianta? Porque assim, o Bruno Arleu de Araújo é um árbitro experiente, a gente já conhece bem. Você acha que adianta a CBF admitir o erro? Adianta tirar da escala? Estou falando porque a CBF faz isso, né? Tira da escala. Pune o cara, tira ele da escala. Você acha que adianta a reciclagem? Você acha que adianta profissionalizar? Tem muita gente que acha que se profissionalizar, precisa profissionalizar a arbitragem. Profissionalizar, reciclagem, tirar da escala, nota da CBF de retratação. Vocês acreditam que adianta alguma coisa? Bruno Arleu de Araújo é um árbitro já rodado. O cara erra, volta, erra, volta, erra, volta. E é por isso que a arbitragem brasileira é tão ruim. O nível é tão baixo. Porque são muitos árbitros ruins mantidos o tempo inteiro na elite do futebol brasileiro.
Os caras erram e continuam, e é assim. Com o Daronco, com o Bruno Arleu, com tantos outros. É assim. Então, assim, nenhuma surpresa. Quem conhece o Bruno Arleu de Araújo, o Rafael Trace, não está surpreso. É a primeira vez que ele erra? É a primeira... Assim, que erra que eu estou falando? Assim, errar todo mundo erra. Mas erro grosseiro, esse erro crasso, feio, absurdo, que qualquer um com o mínimo de entendimento consegue enxergar. Não foi a primeira, não foi a segunda, nem vai ser a última. Esse é um problema da CBF, esse é um problema da arbitragem, de quem comanda a arbitragem brasileira. O que aconteceu na Neoquímica Arena no primeiro tempo foi um absurdo, porque foi uma série de faltas mal marcadas, principalmente em favor do Red Bull Bragantino, mas uma série de faltas mal marcadas, e ao contrário do outro lado. Então, um critério desequilibrado e o critério muito ruim. Independentemente para que lado ele deu a falta, o critério é muito ruim. O jogo não corria, as decisões equivocadas, enfim, difícil. E o pênalti é um absurdo, porque condiciona o jogo, né? Você coloca o Corinthians atrás do placar, dentro de casa, o time com os desfalques, um pênalti que simplesmente não aconteceu. Eu estava lá atrás do gol, lá na Sul, tá? Quando eu vi o lance, para mim, foi pênalti. Porque eu tô lá do outro lado, atrás do outro gol. Quando eu vi o Kaká esticando a perna e tudo mais, eu achei pênalti. Falei ali com quem estava ao meu lado. Para mim, acho que foi pênalti. Vamos aguardar. Parou, chama o VAR. Quando o VAR chama para ele revisar, eu falei, ó lá, tá vendo? Aquilo que eu falei, eu acho que foi pênalti, mas eu tô lá atrás do outro gol. Aí me aparece no telão a imagem. Quando no telão o estádio inteiro assiste, a sensação foi generalizada de que, pô, não vai marcar o pênalti. Claro que não, porque nem encostou, porque o jogador do Bragantino, ele já se projeta antes de qualquer contato. O contato, para mim, não existiu. Eu não vejo, eu não tenho convicção de que há contato, porque o Kaká sobe a perna, recolhe, o jogador do Red Bull Bragantino está se atirando e eu acredito, eu não vi uma imagem de contato, para mim não tocou, nem tocou. Seria ali, no máximo, um tiro livre indireto, por causa de ação perigosa, né, do Kaká, de subir demais a perna, jogo perigoso, no máximo. Mas nem isso, talvez. E ele vai lá, assiste e marca o pênalti. Cara, eu falei, não é possível, deve ter tido outra imagem que a gente não viu. Mandei mensagem para os amigos jornalistas, para o André lá da Gazeta, ele falou, cara, não tem, a imagem é essa mesmo e tá todo mundo aqui, assim, tentando entender o que ele marcou. Então, assim, o erro é muito grave e prejudica demais, muda completamente o andamento do jogo, a estrutura, a tática, a pressa, tudo, o psicológico, a pressão, muda tudo, condiciona demais a partida. É um erro muito grave. E o que vai acontecer? Vai apitar, ou no máximo ficar fora aí 1 ou 2 jogos, depois ele volta, continua cometendo os mesmos erros. Esse é o grande problema. Ele marca o pênalti, além de uma arbitragem muito ruim como um todo, e acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, ele muda o critério, ele passa a apitar diferente. Lances de trombada que ele estava dando falta no primeiro tempo, ele para de dar no segundo tempo, claramente, porque ficou sabendo no vestiário que errou. No final do jogo, ele é conivente com uma cera absurda do Red Bull Bragantino nas substituições, nos laterais, aí ele acrescenta 1 minuto a mais lá nos acréscimos. Então, isso é uma arbitragem tenebrosa, horrorosa, muito ruim, deixou os jogadores nervosos também, saíram brigando no intervalo e tudo mais. Isso é uma coisa. O áudio do VAR me incomoda demais. Por quê? Porque o Bruno Arleu de Araújo, que é o árbitro de campo, ele ia acertar o lance. Aquilo que a gente fala é que o VAR brasileiro se mete demais no jogo, que o VAR brasileiro ele quer apitar o jogo. Esse é o grande problema. O árbitro brasileiro no VAR, ele não está ali para corrigir grandes erros, que é o que manda o protocolo da FIFA. Ele está ali para querer participar do jogo, para querer apitar o jogo o tempo inteiro. O Bruno Arleu de Araújo estava próximo ao lance. Ele viu, ele avaliou e ele acertou. E ele fala no VAR, ele fala no áudio. Para mim, nada, o Kaká recolhe a perna. Ou
Ou tinha que ser um lance muito grave, claro, de que não, ó, vem cá, dá uma olhada, que o Kaká acerta o cara, dá uma porrada no cara. Mas não, é um lance de... Por exemplo, eu acho que nem encostou, acho que a maioria pensa assim. Então, assim, não tem nenhum erro grave da avaliação de campo. Mas não, o Rafael Trace quer apitar o jogo. Não, eu acho que há um contato, mesmo que se houvesse o contato, será que ele foi faltoso? Os caras nem analisam isso. Quer apitar o jogo, ele queria dar o pênalti, ele convida o Bruno Ardeu de Araújo, que aí é ruim no monitor, ele viu certo no campo, viu errado no monitor, não tem coragem de assumir, de discordar do companheiro, vai lá e erra um lance que ele ia acertar, porque o VAR se meteu onde não tinha que se meter. É inacreditável a arbitragem brasileira, cara. É inacreditável. Mas enfim, dito isso, vamos voltar a falar do jogo. Por que eu falei que o Corinthians mereceu a vitória, apesar de não ter jogado tão bem? Porque o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians chutou mais ao gol, bem mais, aliás. O goleiro adversário, segundo aqui as estatísticas, fez 6 defesas. O Hugo fez 2. Uma no meio do gol no primeiro tempo e uma nos acréscimos do segundo, quando ele defende a bola que culmina no segundo gol. O goleiro do Red Bull Bragantino, primeiro em tempo, pulando o tempo todo para cá, para lá, pegando bola no ângulo e tudo mais. Então o Corinthians chutou mais, criou mais, chutou mais no alvo, teve mais posse de bola, teve muito mais escanteios, teve mais desarmes. Ele teve mais posse e mais desarmes, que é um número bem interessante. Que mesmo ficando mais tempo com a bola, o Corinthians conseguiu desarmar mais vezes que o adversário. Então assim, o Corinthians jogou bem, não, mas jogou, mereceu vencer? Mereceu. Fez o suficiente para vencer? Fez. O Corinthians marcou 1 gol e teve 4 oportunidades desperdiçadas, 4 claríssimas. Martínez no primeiro tempo, passe do Memphis. Segundo tempo, Romero na cruzada aqui, quase embaixo do gol, não sei se o Garro atrapalha ele e ele perde. Romero de novo, passe do Garro, cara a cara ele finta, era para bater de chapa no outro lado, no canto, ele bate em cima do goleiro, cara a cara. Garro, cara a cara com o goleiro, depois que o Memphis rouba a bola ali, o Garro sai de frente, chuta no travessão. Então assim, só no segundo tempo 3, no primeiro tempo a do Martínez, 4 chances claríssimas de gol. Além do gol que o Corinthians fez. E o gol que o Corinthians tomou, quando deixou o time atrás, foi um pênalti inexistente, absurdo. Então, assim, o Corinthians não jogou muito bem? Não jogou muito bem, mas fez mais do que o suficiente para vencer um time que está lá no G4. Então, essa é a parte positiva. Sem o Yuri Alberto, sem o Breno Bidon, enfim. Então, assim, temos algo positivo para analisar. Agora, aliás, me chamou a atenção, né? Maicon, nem relacionado. Pô, nem relacionado. Olha o elenco do Corinthians. Um elenco fraquíssimo. O Maicon nem é relacionado. O Hector, nem relacionado. Yuri machucado. Falta atacante. E o Hector perdendo a vaga para a molecada. Eu acho certo, mas olha que situação que está o Dorival também. Aliás, quando você olha a escalação, você pode falar, preferia esse, preferia aquele. Ele fez o losango no meio campo, apostou em Memphis e Yuri lá na frente, voltou com o losango, Garro de meia, colocou o Martínez no lugar do Breno Bidon no lado esquerdo, o Carrilho no lado direito, o Ranieri um pouco mais atrás. O Corinthians quase toma um gol no primeiro tempo, porque o Ranieri tenta fazer uma besteira, ele está agora querendo se aventurar e não é jogador para isso. Martínez muito voluntarioso, mas nada. Carrilho, enfim, jogador muito técnico, mas também hoje não se encontrou. Mas, taticamente, estava muito claro o que o Corinthians pretendia fazer. Teve muita dificuldade na saída de bola, na transição com a marcação alta do Red Bull no primeiro tempo. No segundo tempo, muda bastante isso. O Corinthians consegue pressionar, consegue pegar a segunda bola e você percebe que o Dorival, no intervalo, mesmo sem mudar as peças, ele mudou o jogo. Mérito do Dorival Júnior. Ele conseguiu mudar o jogo sem mudar as peças, sem substituir o time. O time começa a pressionar, melhora, fez saída com linha de 4, né? Saída com 2 zagueiros no primeiro tempo. No segundo tempo ele começa a fazer uma saída de 3, ele aproxima o Garro mais do Memphis e deixa o Romero mais fixo. Enfim, o Carrilho, que estava jogando mais fechado, começa a jogar mais aberto. Ele fez algumas mexidas. O Corinthians não venceu, não foi por causa do técnico. Hoje, para mim, ficou muito claro. O Corinthians não venceu por causa da atuação individual dos seus jogadores. Por quê? Os caras tiveram 4 chances cara a cara, desperdiçaram os gols.
o gol do Corinthians sai de um escanteio. Gustavo Henrique cabeceia, seria gol, os caras tiram em cima da linha, o Kaká faz um rebote. Só que em compensação, no segundo gol do Red Bull Bragantino, no final, era uma bola do Corinthians, o Gustavo Henrique foi afastar e deu uma espanada, a bola foi lá para escanteio, deu um azar do caramba, enfim, falha grave que culminou no segundo gol do Red Bull Bragantino, ali, aquele bate-rebate, o defesa do Hugo, o rebote, o gol do Red Bull Bragantino. Então assim, o Corinthians paga caro por isso, por erros individuais. E isso não está sob o controle do técnico. O cara dá uma espanada para escanteio igual do Gustavo Henrique, os caras perderem gol cara a cara toda hora, isso não está na alçada do técnico. Por isso que hoje, para mim, a derrota do Corinthians ela vai na conta dos jogadores, ponto. Dos jogadores. O time tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas o elenco não é nenhuma maravilha, desfalcado, você cria mais, faz tudo mais do que o adversário e perde o jogo, da maneira que perdeu, para mim é 100% na conta dos jogadores. Não tem... Dorival pode fazer coisa melhor, pode fazer coisa pior, tal, mas foi na conta dos jogadores, não tem conversa. Para mim, é ponto pacífico isso. Agora, tem uma outra questão que eu queria comentar, que é o seguinte... O Memphis Depay estava mal, o Garro estava mal, outros jogadores estavam mal ali, o Mateuzinho também, Bidu mal, o Carrilho hoje irreconhecível, enfim... Por que eu estou falando isso? Pô, os caras estão mal, tem que substituir. Aí você olha para o banco de reservas do Corinthians. Cara, Felipe Longo, Félix Torres, Anrileri, Kaique, Maná, Charles, Rian, Thales Magno, Hugo, João Pedro, Guinegão e Dieguinho. Esse era o banco de reservas do Corinthians hoje. O Dorival falou muito de que o jogo estava pesado e ele não achou que tinha que colocar a molecada. Não sei se eu concordo com isso. O Dorival nunca teve medo de colocar a molecada. Então eu acho que ele está lá vendo no treino que os meninos não estão preparados e eu quero acreditar nele. Porque ele é um técnico que tem um perfil de dar oportunidade para a molecada. Então para ele não ter colocado e tido esta avaliação, é porque muito provavelmente a molecada realmente não está pronta. Penso eu assim. Porque estava claro que precisava substituir. Só que quando você olha para o banco de reservas do Corinthians, você fala, meu Deus, quem que ele vai colocar? Quem que ele vai pôr? Difícil. Conclusão, o Corinthians hoje tem um elenco caríssimo. O Corinthians deve para esse elenco, não está conseguindo pagar esse elenco em dia. Diferentemente do que o Augusto dizia. Não é que ele fazia, ele dizia que fazia. Então o Corinthians hoje tem um elenco caro, não consegue pagar esse elenco e é um elenco limitadíssimo, fraquíssimo. Mais uma vez, a gestão do Augusto Melo reformulou o elenco todo, tirou um monte de gente, trouxe um elenco todo novo. E hoje a situação é muito parecida com a de pouco tempo atrás. Um elenco caro e extremamente limitado, cheio de problemas, em que o Corinthians não consegue pagar. Olha a situação. Agora eu quero falar... Bom, voltando para o jogo, o melhor para mim em campo foi o Romero. Apesar dos gols perdidos, cara, o que o Romero correu, se dedicou, lutou na frente, atrás, ajudou pra caramba, enfim, faltou o gol, merecia inclusive o gol, uma pena, perdeu as duas oportunidades. Os piores em campo, muita gente mal, né? Kaká mal, Gustavo Henrique mal, Bidu e Carrilho mal, Mateuzinho mal, enfim, Ranieri, muita gente mal, Martínez também. Muita gente não jogou bem hoje. Aliás, ficou muito claro para mim. Os caras vão precisar aí de um tempo. Não deveria, mas vão precisar, porque, assim, absurdo, né? Os caras claramente sem ritmo, sem a forma ideal. Garro, muito mal hoje. Participou ali, tenta tal, mas errou muito hoje. Recebeu desconectado. Agora, a atuação do Memphis Depay é uma vergonha. É uma vergonha. Foi uma vergonha a atuação do Memphis Depay hoje. E assim, um jogador que falta no treino porque tem uma premiação atrasada, para mim, é porque não está afim. Não está afim. E o jogador que falta no treino e fala para o presidente e para a diretoria o que ele falou, como eu já disse aqui em alguns vídeos, quem assistiu está sabendo, o jogador que falta no treino porque não está com a premiação atrasada e fala o que ele falou para o Osmar Stabile e para a diretoria, para mim, sintoma de jogador que não está querendo, que não está afim, que está desgostoso, que está de saco cheio, que está pensando em ir embora.
Aí, pra mim, hoje era, ó, depois daquilo lá, vamos ver como é que vai ser no campo. Ah, não, acho que ele vai comer a bola, ele vai querer mostrar. Ou, não sei, tava com algumas informações de apuração. Eu falei, vamos ver, prefiro aguardar. Anunciar o nome dele foi uma mistura de xingamentos com aplausos, pelo menos onde eu tava. Começa o jogo e termina o jogo, um absurdo, uma vergonha. Uma vergonha, a atuação do Memphis Depay foi uma vergonha. Lento, desatento, aparentemente, ele transparecia má vontade, preguiça, reclamando pra caramba, errou uma enormidade, mas uma enormidade o que ele errou de passe, de tomada de decisão, lançamento, de finalização, errou praticamente tudo que tentou e coisas muitas vezes simples, passe para lateral que ele deu para jogador que estava ali 2 metros dele. Atrasou o lado do Corinthians por muitas vezes. Longe de ser aquele Memphis Depay que a gente viu no final de 2024. E além de jogar mal, a aparência de um cara que não está afim. A aparência de um cara que não está no ritmo, que está fora de forma, perdendo muitas vezes no corpo, na velocidade. E sabendo que está pendurado, ele resolve no meio de campo, no finalzinho do jogo, empurrar um jogador adversário ao lado do juiz, a 1 metro do juiz. Resolveu arrumar uma briga, empurrar o cara e tomar um segundo cartão amarelo. Olha só, será que ele ficou mesmo bravo ali ou ele estava cavando um cartão? Porque agora o Memphis Depay está fora da partida contra o Ceará, não vai precisar viajar lá para o Ceará. Um cara que estava faltando no treino, que não estava muito afim de treinar, não sei também se ele está muito afim de jogar. É o que ele está me mostrando com essas atitudes. Ele falta no treino, fala o que ele falou para o Osmar Stabile e aí, no jogo, no finalzinho, ao lado do árbitro, ele resolve empurrar o adversário, sabendo que estava pendurado. Tomou o cartão, conclusão, Dorival Júnior para o jogo fora de casa contra o Ceará, depois de perder na Neoquímica Arena, não vai ter o Yuri Alberto se recuperando de lesão, não vai ter o Memphis Depay e não vai ter o Romero, que tomou um amarelo hoje também. Vai tomar um amarelo no primeiro tempo, brigando pela bola, discutindo com o árbitro ali, brigando e tal, do jogo. E eu tenho certeza que chinelinho e jogar com coisas atrasadas, eu tenho certeza que o Romero não tem problema. Então assim, o Memphis Depay, a atitude dele é no mínimo estranha, no mínimo suspeita. A atuação que ele teve hoje, patética, horrorosa, vergonhosa de um jogador do nível dele ter uma atuação que ele teve hoje. E no finalzinho do jogo, ao lado do árbitro, no meio de campo, do nada, ele ficou irritadinho, tomou o segundo cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Ceará. Que coisa, hein? Que coisa. É como dizem, quem gosta do time é o torcedor. E é isso. Aí você imagina o Dorival agora. Ele não tem nem o Memphis, nem o Yuri e nem o Romero pro jogo contra o Ceará. Tá fácil a vida do Dorival? Não tá. Por isso que na entrevista coletiva ele falou muito sobre isso, sobre um domínio coletivo e erros individuais que marcaram a derrota de hoje. E falou muito sobre a necessidade de reforço. Ele não vai queimar o elenco, ele vai falar que vai procurar solução. Mas ele deixou claro na coletiva. O Corinthians precisa contratar. E está na mão do Fabinho e o Fabinho está indo atrás. Mas que o Corinthians precisa contratar é óbvio, é notório, é claro, está nítido. Não tem grana, vai ter que dar um jeito, ser criativo no mercado. Mas está muito claro e nítido que o elenco do Corinthians é fraquíssimo. Olha esse banco de reservas. Olha o caos quando um está suspenso. Olha o caos quando alguém está machucado. Ainda mais uma situação como essa para o próximo jogo contra o Ceará. Portanto, meus amigos, é isso. Será que eu esqueci de alguma coisa? Estou vendo até minhas anotações aqui, mas acho que não. Essa é a minha percepção do que aconteceu hoje. Garro também jogou muito mal, errou demais e tal, mas é diferente. Eu não vi má vontade do Garro. Não vi o Garro andando em campo com má vontade, chiando, reclamando. E errou, mas acertou também. Agora o seu Memphis Depay, olha, é bom ficar de olho, viu? Não sei não. Pelas informações que eu tenho, eu estava querendo ver no campo. Depois do que eu vi hoje, não sei não. O que vocês acharam? O que vocês acham? Assunto é o que não falta para falar desse jogo. Manda aqui nos seus comentários. E ó, fica ligado. Se tudo der certo,
nessa segunda-feira vai ter a primeira live aqui na Salazar TV. Eu conto com você. Gostou desse vídeo? Compartilha com os amigos, deixa o seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal, não esqueça de dar aquela força pra gente. E é isso, mais um pós-jogo do Salazar. Valeu? Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.